Meus queridos, a paz de Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, esteja com você, lhe guardando, lhe abençoando em toda a sua maneira de viver. Meus queridos, nós pensamos em toda a nossa vida que só há um tipo de morte, ou seja, a separação do corpo, da vida, do corpo e que vai à sepultura. Pois, neste momento, simples e rápido, citarei 3 capítulos da Bíblia e um versículo para você se basear em que vos falo. Há 3 tipos de morte, meus queridos. A morte física, a separação entre o corpo, a alma e o espírito, que se encontra em Lucas 16 e 22. Lucas 16 e 22, abra comigo sua Bíblia lá, porque aí você pode tirar sua dúvida. Lucas 16 e 22. E fala desta forma. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Não irei entrar em detalhe nem pregar a respeito deste versículo, estou apenas mostrando o tipo de morte que há. Foi aí a separação do corpo, A separação do corpo físico, a morte física, separação entre o corpo e a alma e o espírito, não é verdade? Segundo tipo de morte, a morte espiritual. Vamos ver onde se encontra. Efésios capítulo 2 e 1. Efésios capítulo 2 e 1, nós vemos: Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecado. Fala que Deus estava nós mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele deu vida, pois nós estávamos mortos. É a morte espiritual, é aquela onde o ser humano vive sua vida sem ter esperança, sem ter fé, sem ter um objetivo de buscar a Deus em seu coração, sabendo que Ele é o dono da vida. Sabendo que Ele é o dono da vida e da morte. Ele dá a vida e dá a morte. Esta é a morte espiritual, que é a segunda morte. É a separação entre Deus e a alma e o espírito. Estava nós mortos em nossos delitos, nossos pecados. Não tínhamos esperança de vida espiritual eterna, e Ele nos deu esta vida espiritual eterna. O terceiro tipo de morte, morte eterna. Você vai encontrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, e verso 8, que fala assim: Quantos, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu irei frisar neste versículo, meus queridos, que é a terceira morte. É a morte eterna. O homem passa por 3 etapas. O homem nasce, cresce, vive, e aí vem a separação do corpo físico. Ao longo de sua vida, se não tiver cuidado, perde a morte espiritual, que você vive andando sem razão, sem saber quem é Deus.
Mas aqui a terceira morte, vamos frisar um pouco. No versículo 8. Quanto que aqui João fala em a revelação que Deus deu, quanto porém aos covardes. Quem são os covardes, meus queridos? Eu posso dar uma analogia. Os covardes, aqueles porém que nascem e Deus dá a sua vida, e no longo de sua vida ele passa por problemas, dificuldade, e aí tira a sua própria vida. Há muitas outras ilustrações e comparações a respeito dos covardes. Covarde é aquele aquele cristão que está na igreja, que não tem coragem de fazer a obra de Deus, que não tem coragem de evangelizar, que não tem coragem de colocar sua vida no altar e pregar o evangelho. Existem outras formas grandes. Os incrédulos são aqueles que quando ouve a palavra de Deus, não crê em nada. Este receberá o castigo da segunda morte. Aos abomináveis, aos assassinos, aquele que mata sem poder, sem pudor, aquele que chega com uma faca, com uma peixeira, tira a vida dos outros, do seu semelhante, sem nenhuma necessidade nenhuma. Aquele que tira a vida do ser humano e para ele não tem remorso nenhum. Assim fala a Bíblia, assim fala a palavra de Deus. Este terá o dano da segunda morte. Aos impuros, aquele que sempre sabe que é pecado e nunca coloca no seu coração o desejo de pedir perdão, de buscar a Deus. Sempre está impuro, pecando todo momento, se prostituindo, roubando, matando, impuro. Aos feiticeiros, aqueles a qual, assim fala a palavra de Deus, feiticeiros, aqueles que fazem obras de macumba, de feitiçaria, aqueles que deixam o próprio Deus para poder se incorporar a espíritos malignos, aquele que busca espírito de pessoas que já morreram e se incorporam e diz que é para fazer o bem. Meus queridos, isso não existe. Porque diz a palavra de Deus, há só apenas uma morte, quem morreu não volta aqui na terra, jamais. Aos feiticeiros também está previsto ser jogado, receber o dano da segunda morte, da segunda morte, que é o terceiro tipo de morte. Aos idólatras, aquele que deixa de buscar a Deus para buscar a santos, aquele que deixa de buscar a Deus para buscar respostas a pessoas que morreram e por algum motivo se canonizaram, se dizem santo, pelos bens que fez aqui na terra e se santificou. Não estou dizendo que estão em pecado e que morreram e foi para o inferno. Não estou dizendo nada disso. Aqueles que morreram e fizeram bem, assim Deus sabe se estiver no céu. Mas o idólatra, aquele que deixa de adorar a Deus para adorar outra coisa, também terá o dano da segunda morte. E a todos os mentirosos, aqueles que têm em seu coração de mentir a todo momento, de mentir constantemente, para ele já é normal. Este também receberá o dano da segunda morte. Aos mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte, para o inferno. Leia com atenção este versículo. Leia com atenção, busque a palavra de Deus, para que você não venha receber o dano da segunda morte. Então lembre-se, meus queridos, há 3 tipos de morte. Morte física, a separação entre o corpo e a alma. Morte espiritual, que é a separação entre Deus e a alma, né? E o espírito do homem. A terceira morte, a morte eterna, que é o sofrimento final do corpo físico completamente separado de Deus e dos gemidos por toda a eternidade. Essa é a segunda morte.
Meus queridos, fique com Deus. Que o Espírito do Senhor esteja com você, lhe guardando em todos os momentos, em toda a sua vida, na sua família, lhe abençoando. Fique com Deus. Quero vos pedir, visite meu canal, vá lá no YouTube, procure por Presbítero José Vicente Francisco. Tem outros vídeos lá relacionados, onde fala sobre a Bíblia. Curta, compartilhe, né? Dê um like, para que venham outras pessoas assim ouvir um pouco da palavra de Deus. Um abraço, fique com Deus.